Livro 3º. Das nulidades e dos recursos em geral. Título I. Das nulidades. Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: I. Por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Segunda, por ilegitimidade de parte. Terceira, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante. B. O exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no art. 167. C. A nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos. D. A intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública. E. A citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa. F. A sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos perante o tribunal do júri. G. A intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia. H. A intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei. I. A presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri. J. O sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade. K. Os quesitos e as respectivas respostas. L. A acusação e a defesa, na sessão de julgamento. M. A sentença. N. O recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido. U. A intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para a ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso. P. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o quórum legal para o julgamento. Quarta, por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas. Incluído pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Art. 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais. Art. 569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final. Art. 570.
A falta ou anulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argüí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte. Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas. E, as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406. Segunda, as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos capítulos V e VLL do título 2º do livro 2º, nos prazos a que se refere o art. 500. Terceira, as do processo sumário, no prazo a que se refere o art. 537, ou, se verificadas depois desse prazo, logo depois de aberta a audiência e apregoadas as partes. Quarta, as do processo regulado no capítulo 7º do título 2º do livro 2º, logo depois de aberta a audiência. V. As ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, art. 447. Sexta, as de instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, nos prazos a que se refere o art. 500. Sétima, se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes. Oitava, as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Art. 572. As nulidades previstas no art. 564, eu, DI, segunda parte, GH, e quarta, considerar-se-ão sanadas. E, se não forem arguidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior. Segunda, se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim. Terceira, se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos. Art. 573. Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados. Primeiro, a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Segundo, o juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Título 2º. Dos recursos em geral. Capítulo I. Disposições gerais. Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz. E, da sentença que conceder habeas corpus. Segunda, da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411. Art. 575. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único.
Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Art. 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Primeiro, não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém, a seu rogo, na presença de duas testemunhas. Segundo, a petição de interposição de recurso, com o despacho do juiz, será, até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega. Terceiro, interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz, até o dia seguinte ao último do prazo. Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Art. 580. No caso de concurso de agentes, Código Penal, art. 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Capítulo 2. Do recurso em sentido estrito. Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença. E, que não receber a denúncia ou a queixa. Segunda, que concluir pela incompetência do juízo. Terceira, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Quarta, que pronunciar o réu, redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008. V, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidoneia a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante, redação dada pela Lei nº 7.780, de 22 de junho de 1989. Sexta, revogado pela Lei nº 11.689, de 2008. Sétima, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Oitava, que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. Nona, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. X, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. 11, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. 13, que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte. 14, que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. 15, que denegar a apelação ou a julgar deserta. 16, que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial. 17, que decidir sobre a unificação de penas. 18, que decidir o incidente de falsidade. 19, que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado. XX, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. XXI, que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774. XXI, que revogar a medida de segurança. STI,
que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação. Steve, que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Art. 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos NS. V. X e 14. Parágrafo único. O recurso, no caso do no 14, será para o presidente do Tribunal de Apelação. Art. 583. Subirão nos próprios autos os recursos. E, quando interpostos de ofício. Segunda, nos casos do art. 581, e, terceiro, quarto, sexto, oitavo e x. Terceira, quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Art. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos NS. 15, 17 Steve do art. 581. Primeiro ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do no oitavo do art. 581, aplicar-se ao disposto nos arts. 596 e 598. Segundo o recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Terceiro, o recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. Art. 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos casos em que a lei a admitir. Art. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Parágrafo único. No caso do art. 581, 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Art. 588. Dentro de 2 dias, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta a vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor. Art. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. Art. 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei,
poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. Art. 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal ad quem, dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz acuo, ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Art. 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos, dentro de 5 dias, ao juiz acuo. Capítulo 3º. Da apelação. Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. E, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. Segunda, das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. Terceira, das decisões do Tribunal do Júri, quando, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. A ocorrer nulidade posterior à pronúncia, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. Primeiro, se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação. Incluído pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. Segundo, interposta a apelação com fundamento no terceiro, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Incluído pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. Terceiro, se a apelação se fundar no terceiro, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento, não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Incluído pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. Quarto, quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Parágrafo único renumerado pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. Art. 594. Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008. Art. 595. Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011.
Art. 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Redação dada pela Lei nº 5.941, de 22 de novembro de 1973. Art. 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança, arts. 374 e 378, e o caso de suspensão condicional de pena. Art. 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Art. 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Primeiro, se houver assistente, este arrazoará, no prazo de 3 dias, após o Ministério Público. Segundo, se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos, no prazo do parágrafo anterior. Terceiro, quando forem 2 ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Quarto, se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Incluído pela Lei nº 4.336, de 1°.6.1964. Art. 601. Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 dias, salvo no caso do art. 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Primeiro, se houver mais de um réu, e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação, ou do vencimento do prazo para a apresentação das do apelado. Segundo, as despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público. Art. 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal ad quem ou entregues ao correio, sob registro. Art. 603. A apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de tribunal de apelação, ficará em cartório o traslado dos termos essenciais do processo referidos no art. 564,
terceiro. Arts. 604 a 606. Revogados pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. Capítulo 4. Do protesto por novo júri. Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008. Art. 607. Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008. Art. 608. Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008. Capítulo V. Do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito. E das apelações, nos tribunais de apelação. Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Redação dada pela Lei nº 1.720-B, de 3 de novembro de 1952. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Incluído pela Lei nº 1.720-B, de 3 de novembro de 1952. Art. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de 5 dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento. Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo Presidente, e apregoadas as partes, com a presença destas ou à sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o Presidente concederá, pelo prazo de 10 minutos, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao Procurador-Geral, quando o requerer, por igual prazo. Art. 611. Revogado pelo Decreto-Lei nº 552, de 25 de abril de 1969. Art. 612. Os recursos de habeas corpus, designado o relator, serão julgados na primeira sessão. Art. 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão, deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no art. 610, com as seguintes modificações. E, exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento. Segunda, os prazos serão ampliados ao dobro. Terceira, o tempo para os debates será de 1/4 de hora. Art. 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos arts. 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. Art. 615. O Tribunal decidirá por maioria de votos. Primeiro, havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do Tribunal, Câmara ou Turma, não tiver tomado parte na votação,
proferirá o voto de desempate, no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Segundo o acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento, ou no prazo de 2 sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo. Art. 616. No julgamento das apelações poderá o tribunal, Câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. Art. 617. O tribunal, Câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Art. 618. Os regimentos dos tribunais de apelação estabeleceram as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações. Capítulo 6. Dos embargos. Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Primeiro, o requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. Segundo, se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. Capítulo 7. Da revisão. Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida. E, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Segunda, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Terceira, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Art. 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas, redação dada pelo Decreto-Lei nº 504, de 18 de março de 1969. E, pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas, redação dada pelo Decreto-Lei nº 504, de 18 de março de 1969. Segunda, pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 504, de 18 de março de 1969. Primeiro no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. Incluído pelo Decreto-Lei nº 504, de 18 de março de 1969.
Segundo, nos tribunais de justiça ou de alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo Tribunal Pleno. Incluído pelo Decreto-Lei nº 504, de 18 de março de 1969. Terceiro, nos tribunais onde houver 4 ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos 2 ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Incluído pelo Decreto-Lei nº 504, de 18 de março de 1969. Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Primeiro, o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Segundo, o relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença. Terceiro, se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso, art. 624, parágrafo único. Quarto, interposto o recurso por petição e independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará, sem tomar parte na discussão. Quinto, se o requerimento não for indeferido in limine, abrir-se à vista dos autos ao Procurador-Geral, que dará parecer no prazo de 10 dias. Em seguida, examinados os autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar. Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Art. 627. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for caso, impor a medida de segurança cabível. Art. 628. Os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais. Art. 629. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos, para inteiro cumprimento da decisão. Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Primeiro, por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva Justiça. Segundo, a indenização não será devida. A. Se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder. B. Se a acusação houver sido meramente privada. Art. 631. Quando, no curso da revisão, falecer a pessoa, cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa.